le pido que, por favor, tenga su Biblia abierta en el libro de 1 de Corintios, capítulo 12. La lectura que hicimos la clase pasada fue del versículo 1 hasta el versículo 8. Nosotros ya hemos, la clase pasada, estudiamos hasta el versículo 7, e hoje vamos a começar a partir do versículo 8. Eu quero começar através de ler versículo 8, 9, 10 e 11. Por favor, acompanhem sua Bíblia. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 8, 9, 10 e 11, que diz assim: porque a este es dada por el Espírito palavra de sabedoria, a outro palavra de ciência, segundo el mismo Espírito, a outro fé por el mismo Espírito, a outro fé por el mismo Espírito, a outro dones de sanidades por el mismo Espírito, a outro el hacer milagros, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro diversos gêneros de línguas, a outro interpretação de línguas. Pero todas estas coisas las hace uno e el mismo Espírito, repartiendo a cada uno em particular como ele quer. Então, nós leímos estes versículos del 8 hasta el 11, e o versículo 8 diz assim, se você põe atenção, se você pode marcar em sua Bíblia, se você não ha marcado, não ha subrayado, porque a este, então se você subraya este, é dada por el Espírito palavra de sabedoria, a outros, subraya outro, palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, e aí, onde disse outro, você vai subrayar. Por que quer dizer isto? Esse quer dizer que não há privilegiados no recebimento de los dones. Los dones del Espírito Santo não é para uma pessoa, não é para que uno tenha todos os 9 dones. Não, aí diz a Bíblia que a uno é dado um dom, a outro é dado o outro. Então, o Espírito Santo reparte os dones a la igreja, a las pessoas de la igreja, como ele quer. Obviamente que uma igreja tem que buscar, tem que desejar os dones espirituais. Se você vê en el último versículo desse capítulo, do capítulo 12 de 1 de Coríntios, diz assim, versículo 31, diz: procurad, pues, los dones mejores, mas eu os mostro um caminho aún mais excelente. Pablo dijo que devemos buscar los dones mejores. Então, onde há hambre de buscar las coisas de Deus, los dones del Senhor, então o Espírito Santo vai a repartir a las personas. Então, não há privilegiados no recebimento de los dones. Los dones é para todos los que querem e todos los que buscam. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim que la fé é por el oír e el oír por la palabra de Deus. ¿Qué quiere decir esto? Es que lo que se habla en la iglesia es lo que acontece. Entonces Jesús, hace lo que se predica en la iglesia. Jesús hace lo que se enseña en la iglesia. Solo para que usted vea un ejemplo de esto, en Marcos capítulo 16, versículo 20, dice así, y ellos saliendo predicaram em todas as partes, ajudando-les o Senhor e confirmando a palavra com as señales que les seguiam. Amém. O que está dizendo acá era que Jesus, ele estava confirmando o que eles estavam predicando, o que se predicava, Jesus confirmava. Então, se nós outros que estamos aprendendo sobre os dones espirituais, creemos que Deus vai a começar a dar dones espirituais a nós outros. Amém? Então, é importante que tenhamos este conhecimento bíblico e logo o desejo. E mire bem, os dones espirituais. Mire, eu quero explicar rapidamente que há dones que são de Deus, há dones de Jesus e há dones do Espírito Santo. Há dones de Deus, dones de Jesus e dones do Espírito Santo. El don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? El don de Dios o el regalo de Dios es Jesús. En Juan, el capítulo 4, versículo 10, Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y entonces Jesús, dice la Biblia, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?
tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, el don de Dios es Jesús. Si el don de Dios es Jesús, entonces, ¿quién es el don de Jesús? El don de Jesús, o sea, el regalo que Jesús nos da es el Espíritu Santo. El don de Dios es Jesús. El don de Jesús es el Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí está hablando que a través de Jesucristo nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, quando entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito Santo vino a viver adentro de nós outros. Então, o dom de Deus é Jesus, o dom de Jesus é o Espírito Santo. E qual é o dom do Espírito Santo? Ou os dones do Espírito Santo. Há 9 dones do Espírito Santo, e estes que vamos estar estudando especificamente. Os 9 dones espirituais estão classificados em 3 grupos. Eu quero que você que está apontando, eu quero que você ponga 3 grupos. Você vai poner, vai escrever um nome e vai deixar 4 linhas, está bem? Você deixa um nome, você vai escrever o primeiro grupo e deixa 4 espaços. Você vai escrever o segundo grupo, deixa mais 4 espaços, e o terceiro grupo, você deixa 4 espaços para que você vá depois poner nestes grupos os dones. Então, os 9 dones, são 9 dones, estão classificados em 3 grupos. Qual é o primeiro grupo? Apunte, por favor, se você está apontando. O primeiro grupo é o grupo de revelação. Você escreve revelação e você deixa 3 espaços e um espaço mais, ou seja, 4 espaços, porque vamos a poner os 3 dones que estão bajo o grupo de revelação e deixamos uma linha para separar um grupo do outro. O primeiro grupo é o grupo de revelação. Escreva revelação e ponga 4 linhas. O segundo grupo é o grupo de poder. Escreva poder e deixe 4 espaços. E o terceiro grupo é o grupo que se chama inspiração. Você vai escrever inspiração e deixa os 4 espaços. Está bem? Então, primeiro grupo é o grupo revelação. Segundo, poder. Terceiro, inspiração. São 9 dones. E estes 9 dones, nós os classificamos assim para que melhor aprendamos, amém? Não está na Bíblia dizendo que este é de revelação, de poder, de inspiração, mas é uma classificação para que você melhor entenda os 9 dones espirituais. E vamos estar estudando de 3 em 3. Vamos estudar os dones de revelação, que são 3, os dones de poder, que são 3, e os dones de inspiração, que são 3. Agora leamos uma vez mais, aí, eu sei que você está com sua Bíblia aberta, vamos a ler uma vez mais o versículo 8 de 1 de Coríntios, capítulo 12. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Esté listo para subrayar, porque agora você vai subrayar os 9 dones espirituais, os 9 dones do Espírito Santo. Diz assim, a partir do versículo 8, porque a este es dada por el Espírito, palavra de sabedoria. Você vai subrayar palavra de sabedoria, primeiro dom. A outro, palavra de ciência. Subraye palavra de ciência, segundo dom. Segundo o mesmo Espírito. A outro, fé. Terceiro é o dom de fé. A outro, fé por o mesmo Espírito. A outro, dones de sanidade. Número 4, dones de sanidade. São vários dones de sanidade. Por o mesmo Espírito. Versículo 10. A outro, el hacer milagros. Escreva tudo junto, ou subraye em sua Bíblia, melhor. El outro, hacer milagros. A outro, profecia, número 6. A outro, discernimento, subraye discernimento, subraye profecia. E se chama discernimento de espíritos. A outro, número 8, diversos gêneros de línguas. Gêneros de línguas. E, por último, a outro, interpretação de línguas. Você ha subrayado em sua Bíblia os 9 dones espirituais. Então, eu pedi que você pusera os 3 grupos, que é o grupo de revelação, poder
e inspiração, essas três categorias. Bajo o grupo revelação, você vai escrever 3 dones. Tá bem? Revelação, você vai escrever abaixo. Primeiro, palavra de sabedoria. Escreva palavra de sabedoria abaixo revelação. Segundo, palavra de ciência. Terceiro, discernimento de espíritos. Está em sua Bíblia, discernimento de espírito. Então, bajo o grupo de revelação, temos palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. Agora, bajo a categoria de poder. Bajo a categoria de poder, você vai escrever fé, dones de sanidades, número 2, primeiro é fé, segundo é dones de sanidades, e o terceiro, hacer milagros. Amém? Esses são os 3 dones bajo a categoria de poder: fé, dones de sanidades e hacer milagros. Número 3, grupo de inspiração. A categoria de inspiração, você vai escrever profecia, gêneros de línguas. Primeiro é a profecia, segundo, gêneros de línguas, e terceiro, interpretação de línguas. Interpretação de línguas. Então, bajo a categoria de inspiração, temos profecia, diversos gêneros de línguas e interpretação de línguas. Daqui a pouco já vamos a começar o primeiro dom que vamos a aprender. Versículo 11 agora. Vamos para o versículo 11 de 1 de Coríntios, capítulo 12. Diz assim: pero todas estas coisas las hace uno, e el mismo Espírito, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amém? Então, o que esse versículo nos está dizendo é que todos os 9 dones é o Espírito Santo que hace. É uno e o mesmo Espírito. Disse que é o Espírito Santo que hace todas essas manifestações e reparte a cada um em particular como Ele quer. É interessante saber que isso, irmãos, são dones do Espírito Santo, ou dones espirituais, ou dones sobrenaturais. Isso não é algo que se obtém estudando, que você estuda muito e recebe um dom. Não é assim. O dom é dado por el Espírito Santo. Não é um conhecimento adquirido, não é uma habilidade adquirida, não. É um dom, um regalo, uma graça, um favor que o Espírito Santo nos dá e ele reparte a cada um como ele quer. Então, para também que você sepa, todos os dones espirituais, esses 9 que nós outros vimos aí, todos esses dones estão vigentes e ativos em nossos dias. Amém? Isso não é coisa do passado, não é para o futuro, pode seguir sendo para o futuro, pero também é para hoje, para nós outros, esses 9 dones. Amém? Listos para começar, então? Eu estou muito entusiasmado para começar. Hoje vamos a começar aprendendo sobre o primeiro dom e, por uma questão didática, nós vamos aprender o primeiro dom que vamos aprender o dia de hoje, vai ser o dom de palavra de ciência. Amém? Palavra de ciência. Nós vamos a chamar também, como em outras versões da Bíblia, diz palavra de conhecimento. Então, nós vamos a chamar palavra de conhecimento, mas é o mesmo que palavra de ciência. Então, o primeiro dom que vamos a estudar é o dom da palavra de ciência ou palavra de conhecimento. Em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e versículo 8, diz assim, acompanhe sua Bíblia, por favor. Pero a cada um lhe é dada a manifestação do Espírito para provecho. Porque a este é dada, por el Espírito, palavra de sabedoria, a outro, palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. Vamos enfocar neste palavra de ciência. Na outra classe, vamos estudar sobre palavra de sabedoria, pero hoje estudaremos palavra de ciência, também chamado de palavra de conhecimento. Que é o dom da palavra de conhecimento? O dom da palavra de conhecimento, escute isto, é a revelação
sobrenatural a través del Espíritu Santo de ciertos hechos que están en la mente de Dios. Voy a repetir esto. El don de la palabra de conocimiento es la revelación, por eso que está bajo los dones de revelación, ¿verdad? Nosotros vimos las categorías. Entonces, el don de la palabra de conocimiento es la revelación sobrenatural a través del Espíritu Santo de ciertos hechos en la mente de Dios. Algo que está en la mente de Dios y es revelada para las personas, específicamente para las personas que tienen el don de palabra de conocimiento. Vamos a dar vários ejemplos para que usted entienda bien sobre este don. Este don, el don de palabra de conocimiento, es un fragmento del conocimiento de Dios revelado para um determinado propósito. Escute isso, um fragmento, ou seja, um pedacito, um fragmento do conhecimento de Deus revelado para um determinado propósito. Não é que Deus vai revelar todo o seu conhecimento, nossa mente não aguenta, porque Deus, ele é omnisciente, ele tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, sabe de todas as coisas, então Deus não revela todo o conhecimento para uma pessoa. Se Deus revelara todo o seu conhecimento para uma pessoa, esta pessoa se vai tornar uma pessoa também omnisciente, e não se trata de isso. Lo que Deus revela é um fragmento de seu conhecimento para um determinado propósito. Deus quer fazer algo, Deus quer bendecir a alguém, Deus quer bendecir a um lugar, uma pessoa, um país, uma igreja. Então, Deus revela um fragmento de seu conhecimento para um determinado propósito. Só para que você entenda isto, por exemplo, se você vai a um advogado, você tem uma situação legal. Digamos que você tem uma situação legal, não sei, com um assunto com um assunto de terras. Você tem uma terra e necessita que o advogado lhe dê sua assistência com relação a um problema que você tem legal de terras. Então, você vai com o advogado, você explica para esse advogado qual é a sua situação, qual é o seu problema, e o advogado vai compartilhar com você uma parte do conhecimento dele a respeito deste assunto, de terrenos, de terra, que diz a lei, que se tem que fazer, que não se pode fazer, como se deve considerar as coisas, como se deve actuar. O advogado não te vai dar todo o conhecimento dele, que ele aprendeu os 4, 5 anos que estuvo estudando, não sei quantos anos, mas o advogado não te vai dar todo o seu conhecimento, ele só te vai dar o conhecimento para este propósito específico do assunto legal sobre terreno, sobre terra que você tem. De la mesma forma, é o dom do conhecimento. Deus não vai revelar todo o seu conhecimento, mas Deus vai revelar um fragmento de seu conhecimento para um determinado propósito. Amém? Agora, mire bem, para que nós outros aprendamos bem que é o dom de palavra de conhecimento, vamos a saber o que não é o dom de palavra de conhecimento. O dom de palavra de conhecimento não é o dom de conhecimento. Escute isto. Palavra de conhecimento não é o mesmo que o dom de conhecimento. Primeiramente, que não existe dom de conhecimento. Conhecimento, você não é regalado a você. O conhecimento você vai buscar. Se você quer conhecer muito da Bíblia, você não pode pedir, pastor, ore por mim para que eu conozca toda a Bíblia. Não, você tem que ler, você mesmo ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, você tem que adquirir conhecimento. Então, o dom de palavra de conhecimento não é o mesmo que o dom de conhecimento. Primeiro, que não existe dom de conhecimento. Existe o conhecimento que uno adquire estudando, buscando e todo. Então, o dom de palavra de conhecimento é um dom bajo a categoria de revelação. O dom de palavra de conhecimento não é para todos. A Bíblia diz que é um dom do Espírito Santo que ele dá a quem ele quer. Ele dá a quem ele quer. E disse, a este, o Espírito Santo dá o dom de palavra de sabedoria. A outro,
o dom de conhecimento. A outro, o dom de fé. E aí vai. Agora, há alguém que tenha os 9 dones? Possivelmente haya. Bueno, Jesus tinha todos os dones, pero normalmente uma pessoa não vai possuir todos os dones. Lo regular es que sea repartido a las personas. Amém? La outra coisa sobre o dom del conhecimento, de la palavra de conhecimento, caso eu me equivoco também, não é o dom de conhecimento, é o dom de palavra de conhecimento. O dom de palavra de conhecimento não é algo natural. É uma manifestação sobrenatural, como os demais dones do Espírito Santo. Todos esses dones que nós vamos estudar, esses 9, que nós vimos nestas 3 categorias, não são dones naturais. É uma manifestação sobrenatural. Todos esses dones. Já vimos que o dom de palavra de conhecimento não é o mesmo que o conhecimento bíblico. É muito importante que tenhamos o conhecimento bíblico, que busquemos o conhecimento bíblico, pero o dom de palavra de conhecimento é diferente. É um dom, um regalo, uma graça dada por el Espírito Santo. A palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural. E a outra coisa também sobre o dom da palavra de conhecimento, escute, isso é importante, é uma revelação de algo del tempo passado ou presente. Amém? É quando Deus revela algo que está acontecendo agora e algo que já aconteceu, ou algo que já aconteceu no passado. Não é algo do futuro. Quando Deus revela algo do futuro, é outro dom que nós vamos estudar na próxima classe, que é chamado palavra de sabedoria. Pero hoje nós não vamos estudar palavra de sabedoria, vamos estudar palavra de conhecimento. Então, o dom de palavra de conhecimento é uma revelação de algo do tempo passado ou presente. Amém? Vamos começar agora com os exemplos bíblicos de la palavra de conhecimento. O primeiro exemplo bíblico que quero dar sobre o dom de palavra de conhecimento é o apóstolo San Juan, quando recebeu a revelação para escrever o livro do Apocalipse. Você vai dizer, pero o Apocalipse é para o futuro. Bueno, al princípio do livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, creio que até o capítulo 3, o assunto do livro de Apocalipse, ao princípio, os 3 primeiros capítulos são para as 7 igrejas de Ásia. As 7 igrejas de Ásia eram igrejas de verdade, não eram algo do futuro, eram igrejas que haviam naquele tempo, e o apóstolo Pablo, na isla de Patmos, ele recebeu a revelação do Apocalipse. Então, Jesus revelou a Juan a condição actual de las 7 igrejas em Ásia Menor. Eram igrejas que existiam naquele momento. Se você lê Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, diz: escribe al ángel de la igreja em Éfeso, escribe al ángel de la igreja em Filadélfia, escribe al ángel de la igreja em Esmirna. Então, são 7 igrejas, e o Senhor estava revelando, Jesus estava revelando, dando uma palavra de conhecimento para Juan, uma revelação para Juan de la condição de essas 7 igrejas. Vamos para outro exemplo agora da palavra de conhecimento. Outro exemplo da palavra de conhecimento. Eu quero que agora você abra sua Bíblia, por favor, para que você acompanhe junto. Vai ser melhor se você acompanhe em sua Bíblia. Hechos, capítulo 9. A partir do versículo 10. Hechos, capítulo 9. Busquem sua Bíblia, por favor. Hechos, capítulo 9. A partir do versículo 10. Está falando de um discípulo, um hermano chamado Ananias. E mira o que diz na Bíblia. Hechos, capítulo 9, versículo 10. Havia então em Damasco um discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor dijo em visão. Mira, Deus dijo em visão, está a revelação. Que dijo o Senhor a Ananias?
Ananias, ele respondeu, heme aqui, Senhor. Versículo 11, versículo 12. E ele, Senhor, lhe dijo, levántate e ve a la calle que se llama Derecha e busca em casa de Judas a uno chamado Saulo de Tarso, porque é aqui ele ora. E ha visto em visão a um varão chamado Ananias, que entra e le pone las manos em cima para que recobre la vista. Para que você entenda o que estava acontecendo acá, Pablo, todavia tinha nome de Saulo, se havia convertido há pouco tempo, pois ele estava buscando a Deus. Então, Saulo tem uma visão que entrava aí em sua casa um varão, um homem chamado Ananias, entra e põe as mãos para que ele recobre a vista, porque Saulo, quando teve a experiência, o encontro com Jesus Cristo, perdeu a vista temporariamente. E Deus agora chega com Ananias e lhe traz uma palavra de conhecimento, uma revelação de algo do tempo passado ou do tempo presente. Neste caso, é do tempo presente. Deus disse para Ananias, como foi que Deus se revelou? Em visão. Então, o dom de palavra de conhecimento, depois nós vamos ver, há vários veículos que podem manifestar-se, e um deles é através de uma visão. Então, se Deus disse para Ananias, mira, e Deus deu instruções específicas. Levanta-te, ve a la calle que se chama Derecha e busca em casa de Judas a um chamado Saulo de Tarso, porque é aqui ele ora. Foi uma revelação que Deus deu para Ananias. Então, tanto Ananias como Saulo tiveram uma manifestação do dom de palavra de conhecimento. Vamos para outro exemplo? Todavia, no livro de Hechos é tremendo, porque há muita manifestação dos dones do Espírito Santo no livro de Hechos. Hechos, capítulo 10, a partir do versículo 9. Hechos, capítulo 10, a partir do versículo 9. E aqui vai estar falando de Pedro. Diz assim a palavra de Deus. Intente agarrar onde está o dom de palavra de conhecimento nesse texto. Al dia seguinte, estamos em Hechos, capítulo 10, a partir do versículo 9. Vamos ler vários versículos. Al dia seguinte, mientras eles iam por el caminho e se acercavam à cidade, Pedro subiu a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, meio-dia. E tuvo gran hambre e quis comer, pero mientras le preparavam algo, le sobrevino um éxtasis. Um éxtasis é como uma visão, é como que eles estavam como era dormido e desperto a la vez, era um êxtase em sua mente, uma visão que ele teve. E viu o cielo aberto e que descendia algo semelhante a um gran lienzo, que atado de las quatro puntas era barrado a la terra, en el cual havia de todos os quadrúpedos terrestres e reptiles e aves del cielo. E vindo uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Então Pedro disse, Senhor, não, porque nenhuma coisa comum ou imunda he comido jamás. Volvió a voz a ele la segunda vez. Lo que Deus limpiou, não lo llames tu comum. Esto se hizo 3 vezes e aquele lienzo volvió a ser recorrido no cielo. Versículo 17. Escute esto agora. E mientras Pedro estava perplejo dentro de si sobre lo que significaria a visão que havia visto, e aqueles homens que haviam sido enviados por Cornélio, los quais perguntando por la casa de Simón, chegaram a la puerta. Versículo 18. E chamando perguntaram se morava allí um Simón que tinha por sobrenome Pedro. E mientras Pedro pensava na visão, le dijo el Espírito: He aqui 3 homens te buscam. Levanta-te, pues, e desciende, e não dudes de ir com eles, porque eu os he enviado. Então, aí Deus dá uma visão para Pedro, que ele tinha que comer aqueles animais, verdade? Isto tinha toda uma simbologia, um símbolo, que queria dizer que agora a graça de Deus também era para os gentiles, não somente para os judeus. E depois Pedro queda pensando nesta visão, e mientras Pedro pensa na visão, chegam os homens à casa de Pedro
e Pedro está arriba, os homens chegam abaixo e o Espírito Santo disse, mira, aqui chegaram 3 homens, eles te estão buscando, você vá com eles e descende, não dudes de ir com eles, porque eu los he enviado. Então, o Espírito Santo deu uma revelação de Pedro, o que estava acontecendo. Depois nós outros vemos também que Cornélio também teve visões. Então, essa é uma manifestação de los dones de palavra de conhecimento. Eu quero dar alguns exemplos agora. Possivelmente hoje não vamos a poder terminar toda esta parte, porque temos bastantes exemplos que eu creio que é importante que nós outros escutemos para poder entender bem sobre os dones de palavra de conhecimento. Porque os dones de palavra de conhecimento não são somente para a igreja primitiva, são também para nós outros hoje. Então, por exemplo, houve um exemplo de um irmão que ele recebeu uma palavra de conhecimento da parte de Deus para que ele fuera a uma igreja católica a orar por um sacerdote, para que esse sacerdote recebiera o bautismo com o Espírito Santo. Então, esse irmão foi, manejou hasta o estacionamento da igreja católica, pero quedou, pero Senhor, não tem sentido isto, como que eu vou chegar e entrar na igreja e pedir para falar com o sacerdote e orar por ele assim? E ele quedou pensando que se ia, que não ia, finalmente ele foi. Então ele chega, tocou a porta, abriram a porta e disse, mira, eu quisera falar com o sacerdote. E este irmão, ele era o dirigente de um grupo que se chama o Grupo de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Um grupo muito que eles evangelizam outras pessoas que são donos de negócios e são muito llenos do Espírito Santo. Então, esse homem chega à igreja católica e disse, eu quero falar com o sacerdote. Ele disseram, passa-lhe. Então, o sacerdote pediu que passara. O irmão passou, o sacerdote estava na mesa, estava lendo a Bíblia, e este homem se apresentou e disse, mira, eu sou fulano de tal, eu sou o presidente da Associação de los Hombres de Negócio da cidade. E esse sacerdote disse, uau, como é isto? Eu, há alguns poucos minutos atrás, eu estava orando, pedindo a Deus que eu conhecera alguém desta associação para que viniera e orara por mim, porque eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Então, esse irmão entendeu que realmente era uma visão de Deus. Ele orou por esse sacerdote e o sacerdote foi bautizado. Amém? O outro exemplo era, havia um grupo de irmãs que elas saíram para evangelizar, mas não estava dando muito resultado, a gente não estava escutando a eles, não estava abrindo a porta para eles. Então, se eles decidiram fazer algo, vamos fazer algo. Antes de sair a evangelizar, vamos estar orando. Vamos orar por 1 hora, por quanto tempo seja necessário, para ver que Deus nos vai dirigir. Então, essas irmãs estavam orando e uma de elas teve uma visão, depois de algum tempo de oração, e nesta visão, essa visão dizia que eles deveriam ir a um certo apartamento para orar por uma pessoa que estava neste apartamento. Quando elas foram e entraram no apartamento, elas foram saíram a buscar esse apartamento e encontraram. Quando tocaram na porta, uma senhora disse, entra. E havia uma senhora enferma. E esta senhora disse que estava temprano, na manhã, estava orando. E esta senhora viu uma visão que um grupo de irmãs entravam em seu apartamento e oravam por ela, e ela quedava sanada. Então, essas irmãs entenderam que realmente era uma revelação de palavra de conhecimento de Deus, oraram por essa senhora enferma, e essa senhora enferma foi sanada. Então, a palavra de conhecimento pode venir de vários veículos. Por exemplo, pode venir através de uma visão, de um sonho, de uma voz interior, ou de la voz audível do Espírito Santo, falando com uma pessoa. Pode ser também que um anjo apareça para uma pessoa para dar uma palavra de conhecimento, e pode venir também através de uma profecia. Eu quero dar outro exemplo de la palavra de Deus sobre o dom de la palavra de conhecimento, e está em San Juan, capítulo 4, del versículo 16 al 19. San Juan, capítulo 4, do versículo 16 e 19. Aqui Jesus está falando com a mulher samaritana. Eu já comentei sobre isto. Jesus chega neste lugar, em um poço que havia,
Então se havia uma mulher sacando água e Jesus começa a falar com esta mulher. E Jesus dijo para esta mulher, São João capítulo 4, a partir do versículo 16, disse assim, Jesus lhe dijo, ve, llama a tu marido e ven acá. Respondeu a mulher e dijo, não tenho marido. Jesus lhe dijo, bien has dicho, não tenho marido, porque 5 maridos has tenido, e ele que agora tienes não és tu marido. Esto has dicho com verdade. Le dijo a mulher, Senhor, me parece que tu eres profeta. Então, como que Jesus supo que esta mulher não tinha marido, teve 5 maridos, e ele que tinha agora não era o marido dela? Foi uma palavra de conhecimento do Espírito Santo. E essa mulher disse, uau, vê que tu eres profeta, me parece que tu eres profeta. O outro exemplo também que nós temos no Novo Testamento está com relação a Ananias e Safira, uma história muito conhecida de Ananias e Safira, e está em Hechos. Por favor, se você quer, pode abrir sua Bíblia, pode apontar, depois você lê. Hechos capítulo 5, versículo de 1 a 6. Hechos capítulo 5, versículo de 1 a 6. Escute bem essa história. Pero certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma heredade e sustrajo del preço, sabendo-lo também sua mulher. E traindo solo uma parte, la puso a los pés de los apóstoles. E dijo Pedro, Ananias, por que llenou Satanás tu coração para que mintieses al Espírito Santo e sustrajesses del preço la heredade? Reteniendo-la, não se te quedava a ti? E vendida não estava em tu poder? Por que pusiste esto em tu coração? Não has mentido a los hombres, sino a Deus. Al oír Ananias estas palavras, caiu e expirou, e vino um grande temor sobre todos os que oyeron, e levantando-se os jovens, lo envolveram e sacando-lo, lo sepultaram. Uau! Como Pedro supo que o valor da propriedade não era aquele valor que Ananias estava falando. Como Pedro supo que Ananias estava mentindo? Foi uma palavra de conhecimento. É um dom, é algo sobrenatural. Recuerda que é um fragmento do pensamento de Deus, do conhecimento de Deus. Pedro não estava aí quando Ananias vendeu a propriedade e guardou na parte do valor, pero Deus estava, e Deus revelou o que havia acontecido para Pedro. Eu não sei se Pedro teve uma visão de Ananias sacando na parte de dinheiro e guardando. Eu não sei se Pedro escutou a voz do Espírito Santo. Eu não sei qual foi o veículo, pero Pedro teve esta palavra de conhecimento sobre essa situação. E para terminar, eu quero contar por lo menos um exemplo moderno, não é da Bíblia, pero é um exemplo moderno. Havia um pastor que ele e sua esposa e sua família estavam recebendo em sua casa uma sobrinha de ele. A sobrinha de ele vindo de um lugar que a mamãe e o papá se haviam separado, e a muchacha estava muito confundida, e a mamãe pediu se esse pastor não pudera cuidar da sobrinha, e ele foi a cuidar de ela. Ela estava em sua casa, ia à escola e todo, pero muito rebelde. Por exemplo, o pastor estava em la mesa com seus filhos, estudando a Bíblia, comendo, e a niña esta estava aí na porta esperando para sair. Então, esta niña dijo assim, esta niña tinha uma classe, e nesta classe tenho que preparar uma comida para dar para os trabalhadores da escola. E esta niña dijo, mira, tio, que era o pastor, eu tenho que ir, nesta noite tenho que ir a la casa de mis amiguitos da escola para planear esta comida que vamos a dar na escola. E o pastor lhe deu algumas instruções. Dijo, mira, puedes ir, pero te vai dar algumas instruções. Número 1, não te quedes hasta depois das 10. Número 2, quando venhas de regresso, não quedes hablando com tu amiguito adentro do carro, ou tu novio. Você vai trazer tu novio para dentro da casa e vais estar conversando com ele. Então, tens que obedecer-me, senão vais estar de castigo. Esta niña foi para a casa de seus amiguitos, e esta niña foi para a casa de los amiguitos,
de ella e quedou aí na noite toda e deu às 10 e não havia chegado. E o pastor mirou em seu relógio, às 10 a niña não chegou. Deu às 11, a niña não havia chegado. O pastor foi acostar-se. Quando o pastor estava acostado, ele teve uma visão. Ele viu esta niña em la casa de seus amiguitos, bailando com seus amiguitos, e todavia ela estava ensinando, esta niña estava ensinando uns bailes, uns passos de bailes para seus amigos. O pastor foi, dormiu, a niña chegou tarde, chegou às 11h30 e todo. O próximo dia, estou tendo um pouco de... Eu vou sacar, um momentito. Um momentito aí, graças. El próximo dia, entonces, el pastor não falou nada para a niña. Entonces, en la tarde, a niña dijo, tio, eu vou para a casa de mis amiguitos. O pastor disse, não, tu não vais a ir. Podes saber por que não vou a ir? Mira, porque tu não me obedeciste, chegaste tarde. Eu te dije que não chegaras depois das 10, que não te quedaras afuera e conversando dentro do carro. Chegaste bem tarde e estavas conversando afuera. Ah, não, tio, eu cheguei tarde porque tivemos que estudar esta tarde. Ele disse, não estavas estudando esta tarde. Tu estavas na casa de tus amiguitos, bailando com eles, e é mais, estavas ensinando os passos de baile para eles, e se queres eu te digo como estava arreglada a sala. Estava assim, assim, assim. Ah, a niña disse, quem te dijo? Digo, quem me dijo? Deus me revelou. Me vais a dizer que Deus está mentindo? E a niña quedou, pois, apenada com todo, se sentiu muito mal, e então quedou de castigo. Por um mês quedou de castigo. Mais adelante, esta niña abriu seu coração para o Senhor e entregou sua vida a Jesucristo. Então, é um exemplo do dom de palavra de conhecimento. Só para terminar, o dom de palavra de conhecimento é um fragmento do conhecimento de Deus revelado para um determinado propósito. É um dom bajo a categoria de revelação e revela algo do tempo passado e do tempo presente. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esta classe. Senhor, te damos graças porque nesta noite, Senhor, hemos aprendido sobre o dom de palavra de conhecimento, de palavra de ciência. Senhor querido, Senhor, te glorificamos porque tu eres grande, tu eres poderoso, tu revelas tus planos, Senhor, tu revelas o que está oculto, Padre querido. Oh, Senhor, eu te pido que tu pongas em nosso coração o desejo de buscar os dones espirituais, Senhor, que estemos mais e mais cerca de ti, Senhor, e que te busquemos, Senhor, que busquemos os dones do Espírito Santo, para lo que se aproveite, não é para show, não é para ensinar, para mostrar a gente que sabemos, que somos, que temos, não, Senhor, é porque tu tens propósito com isso, Senhor, os dones é para proveito, disse tu palavra, Senhor, é para que se dê bendição para tu pueblo, Senhor, bendice a cada pessoa que ha escuchado, Senhor, esta palavra, este estudo, que tu palavra quede guardado em nossos corações, te lo pedimos e te lo agradecemos, em nome de Jesus, e quanto dizem, amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos.